Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai continuar falando de razões e proporções, tudo bem? A gente vai continuar fazendo algumas atividades para melhorar mais o conhecimento, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer questões em nível médio, tá? Então vamos lá. Olha aí, a primeira questão é a questão de número 6, e ela está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 33. A questão diz o seguinte: de um grupo de 300 pessoas com tipo sanguíneo O, observou-se que 1% apresentava fator RH negativo, ou seja, O negativo. Sabendo que o restante apresentava o fator RH positivo, ou seja, O positivo, quantas pessoas de O positivo precisariam ser retiradas do grupo para que o número de pessoas com O negativo passasse a representar 2% dele? Então, olha aí, pessoal. Nesse caso aí, a questão é simples, mas, porém, se não prestar muito atenção, ela tem suas pegadinhas, tudo bem? Então, observe que a gente está trabalhando com porcentagem. Quando a gente fala em razões e proporções, a gente pode trabalhar inúmeros conteúdos dentro da matemática, tá? Então, observe aí. Nós temos aí 5 opções. Vamos lá. De acordo com o enunciado, 3 pessoas do grupo são O negativos e 297 são O positivos. Sendo X o número de pessoas a serem retiradas do grupo, temos uma regra de 3 simples. Então, olha aí. Quando a gente vê uma questão dessa, ela pode vir de uma maneira bem difícil, uma maneira um pouco complexa. Mas eu vou ensinar por um lado que a gente pode trabalhar com a maior simplicidade. Por quê? Quando você observa a questão, ela vai dizer para você: nós temos quantas pessoas ali no primeiro momento? 300, não é isso? Só que ele vai ter o quê? 1%. Aí vai e diz, 1% de 300, a gente sabe que é 3 pessoas, certo? Então aí a gente já começa a ter um entendimento. Olha só, 1%, 3 pessoas, 300, então aí fica fácil. Uma regra de 3, a gente trabalha facilmente, tudo bem? Então vamos lá. Então olha aí, continuando. Sendo X o número de pessoas a serem retiradas do grupo, temos uma regra de 3 simples. 1% de 300, né, de 300 pessoas é igual a 3 pessoas, certo? Então vamos lá. Aí eu digo, vamos botar aqui, porcentagem e pessoas. 2 está para 3, que é o que diz a questão, e 100 está para X. Sendo assim, a gente vai multiplicar os extremos pelos meios, certo? Então vamos lá, multiplicando 2 vezes x e 100 vezes 3. Olha aí, 2 vezes x, 2x, que é igual a 300, que é 100 vezes 3. Isolamos a letra x e vamos à divisão. 300 dividido para 2, x é igual a 150. Portanto, aí, a alternativa correta é a letra D. Observaram? A questão ela não tem essa dificuldade, ela é fácil. Mas se o aluno ele não prestar atenção no direcionamento da questão, tá? Dificilmente ele consegue desenvolver. Temos sempre que observar a porcentagem do que está se pedindo. Tudo bem, pessoal? Nesse momento, é o que mais temos que prestar atenção, os detalhes. Então vamos lá, continuando. Questão 9. Está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 34. A questão diz o seguinte:
utilizando uma régua. Jaqueline mediu um mapa à distância entre duas cidades e verificou que era 25 centímetros. Voltando para cá. Então, olha só, pessoal. Ela vai no livro, né? Vai no mapa, pega aquelas réguas, né? Que é de 30 centímetros. Só que aí ela vai e faz a medida de um ponto a outro. E aí tem 25 centímetros. Sempre dá para a gente saber a distância em qualquer canto que a gente quer saber. De uma cidade para outra, de uma rua para outra, tá? Sempre há uma medição. Tudo bem? Então, o centímetro é só aquele momento ali do mapa. Usando as fórmulas corretas, a gente chega a qualquer medida que a gente queira. Por centímetro, por metro, quilômetro, onde for. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Em seguida, pesquisou em um livro e descobriu que a distância real entre essas cidades é de 5.000 quilômetros. Jaqueline também mediu no mesmo mapa a distância entre outras duas cidades e obteve 15 centímetros. A escala do mapa, a distância real entre essas outras duas cidades, respectivamente, nós temos aí 5 alternativas. Então, observando, pessoal, observem bem que ela fez duas medidas. No primeiro momento, tá? Ela viu uma medida de 25 centímetros em uma cidade. Só que aí ela foi, né, no mapa de novo, olhou e descobriu outras duas cidades, só que com 15 centímetros. Tudo bem? É aí que nós vamos dar uma olhada. Vamos lá. Olha aí. Temos que 5.000 quilômetros é igual a 500 milhões de centímetros, certo? Logo, no mapa, cada 25 centímetros representa 500 milhões de centímetros, ou seja, a cada 1 centímetro equivale a 20 milhões de centímetros. Então, a escala do mapa é 1 por ou sobre, que a gente pode falar, né? Sobre 20 milhões. A distância entre as duas outras cidades no mapa é de 15 centímetros. Então, a distância real olha aí, a gente já tem uma numeração lá em cima, certo? Então, a gente vai só fazer uma multiplicação. 15 vezes 20 milhões, centímetro, né? Que a gente está multiplicando. 15 vezes 20 milhões é igual a 300 milhões centímetros. E 300 milhões de centímetros é igual a 3.000 quilômetros. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra E. Nesse caso, pessoal, quando a gente vai fazer essa multiplicação, tá? A gente está voltando, tá? A multiplicação sempre por 1.000. Dali a gente vai voltar de centímetro, tá? Para quilômetro. Então, aqui a gente vai sempre dividindo. Por cima, multiplica, né? Quem vai de quilômetro para centímetro, metro, centímetro, decímetro, milímetro, a gente vai multiplicando. Quando vai voltando, que é o caso da questão, no caso a questão ali, ele está voltando, certo? De centímetro para quilômetro. Então, ela está dividindo. Ele vem dividindo centímetro para metro, metro para decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, ele vai sempre dividindo ali. Ali a divisão sempre vai estar colocada. Então, vamos lá. A divisão pode ser por 10, por 100 e por 1.000, dependendo da questão. Se observarmos ali, por 10 certamente não daria, certo? Então, já seria o outro número maior, por 100. Então, vejamos aí a próxima questão. A questão de número 10, que ela está no livro do 2º ano, a prova Enem, na página 33. Paulo trabalha no setor de recursos humanos de uma empresa e é responsável pela
admissão de novos funcionários. Para fazer as contratações para o setor de produção, ele se baseou no desempenho atual desse setor, que possui 200 funcionários trabalhando em uma jornada de 8 horas diárias e que cumpre com a meta de produção da semana em 6 horas, em 6 dias. Em virtude de mudanças na legislação trabalhista, a empresa precisava garantir que a jornada desses trabalhadores seja de 6 horas diárias em 5 dias na semana. Para cumprir essa exigência, quantos funcionários Paulo deverá contratar, supondo que o rendimento dele será igual aos dos atuais funcionários? Então, olha aí, pessoal. Quando a gente vê uma questão dessa, ela é básica e simples, tá? Ela não é difícil. É só trabalhar com o que tem. A gente tem a quantidade de funcionário e tem os dias da semana. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, observe aí. Organizando os dados do enunciado em um quadro, nós vamos ter. Então, observe aí que nós temos os números de funcionários, jornadas, que é horas e dias. Então, no primeiro momento, eu tenho aí 200, jornada 8, trabalhando 6 dias da semana. Só que agora eu vou precisar da quantidade de funcionários. Com 6 horas, de jornada, trabalhando 5 dias. As grandezas, jornada e dias, são inversamente proporcionais a grandezas, números de funcionários. Então, nós temos aí uma fração no primeiro momento. Nós vamos trabalhar 200 sobre x. E o que é que nós vamos fazer com os outros dois? Tá? Que vai ser igual 6 sobre 8 vezes 5 sobre x. Olha aí, eu multipliquei. A gente pode fazer uma multiplicação das outras duas frações. 6 vezes 5, 30. 8 vezes 6, 48. Aí nós temos uma regra de 3 simples agora. Tudo bem? A gente só eliminou aquelas outras duas frações, multiplicando uma pela outra. O numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então vamos lá. Fazendo isso aí, multiplicamos os meios pelos extremos. 30 vezes x, 200 vezes 48. Olha aí. E aí nós temos 30x é igual a 9.600, ou seja, 200 vezes 48. Ou seja, 48 vezes 2, 96. Acrescenta os dois zeros, nós vamos ter 9.600. Isolamos o x e dividimos. X é igual a 9.600 dividido para 30. X é igual a 320. Portanto, 320 funcionários conseguem cumprir a meta. Como o setor já tem 200 funcionários, Paulo deverá contratar mais 120 funcionários. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Deram para ver? Deu para prestar atenção? Porque a empresa já tinha uma quantidade de funcionários. Só que ele trabalhava num período a mais, de segunda a sábado, 6 dias. Mas nesse caso, as leis trabalhistas diz que agora o Paulo só poderia trabalhar de segunda a sexta. E ele precisava cumprir com a mesma meta, mas ele só tinha 200 funcionários. E ele precisava de mais funcionários. Ou seja, de quantos? Como ele tinha 200, ele ia precisar, para chegar ao mesmo limite, mais 120. Tudo bem? Então vamos lá.
Questão de número 7 está no livro do segundo ano, a prova Enem, da página 34. Na composição do leite, o percentual de gordura pode variar de 2,5% a 6%. Quantos litros de leite com 3% de gordura e quantos litros de leite com 4% de gorduras devem ser misturados para obter 60 litros de leite com 3,75 de gordura em sua composição? Então, observe aí que nós vamos ter 5 alternativas. Mas no primeiro momento, pessoal, você olha assim a questão, vamos trabalhar com leite todo o tempo em porcentagem. Aí você olha e diz, mas porcentagem de leite com leite sobre leite? Mas não. Vejamos a questão, olha, no primeiro momento ela diz, ó, na composição do leite, o percentual de gordura pode variar de 2,5% a 6%. Olha aí, quantos litros de leite com 3% de gordura e quantos litros de leite com 4% de gordura devem ser misturados para obter 60 litros de leite com 3,75? Então, observaram aí que a gente pode observar que tem uma mistura de muita porcentagem. Mas vou mostrar para vocês que é bem simples. Trabalhando com tanta porcentagem, a gente vai perguntar, nossa, mas é porcentagem daqui, é porcentagem dali? Mas não, pessoal. A porcentagem ali é só a quantidade de números. E vou mostrar para vocês como é bem simples. Vamos lá. Olha aí. Sendo X a quantidade de litros de leite com 3% de gordura, nós vamos ter aí, ó, 60 menos X. Corresponde à quantidade de litros de leite com 4% de gordura. Assim temos, olha aí, 3,75% de 60%. 3% de X menos 4% de 60 menos X. Lembrando que essa numeração que está aí está toda lá no enunciado, tudo bem? Nós só estamos organizando ela, só colocando em ordem. Então vamos lá. Observe aí, se é 3% de X menos 4% de 60 menos X, então, nós temos aí 0,0375 vezes 60, que é igual. Aí, vamos ver aqui. 3% é quanto? Nós vamos saber que é 3 dividido para 100, então está ali embaixo. Do 3%, observa que eu coloquei bem separadinho ali, ó. 0,03x, então nós já sabemos ali. Mais 4%. É 4 sobre 100, ou seja, 0,04. Eu estou colocando tudo em ordem, pessoal, agora, para vocês, tá? O que é os 3% está ali embaixo, 4% está ali embaixo, vezes 60 menos x, só estou repetindo. Vamos lá, portanto, esse símbolozinho aqui significa portanto, tudo bem? Esse sinal. Então, nós temos aí 2,25 é igual a 0,03x mais 2,4 menos, que é a nossa porcentagem, 0,04x. Observe que nós temos aí números com letras e números individual. Então vamos lá. Então temos x igual a 15. Por quê? Foi o que a gente fez aí? A gente colocou os números para um lado, certo? A gente coloca tudo que tem letra de um lado e o número que não tem letra de outro. A gente soma e faz a divisão. Então vamos lá. Assim, 60 menos x é igual a 45.
Nesse caso, logo devem ser misturados 15 litros de leite com 3% de gordura e 45 litros de leite com 4% de gordura. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra A. Pessoal, é uma questão só de observação, tudo bem? É como se fosse uma equação do primeiro grau, aonde números com letras fica de um lado e números que não têm letra de outro. Fazemos a subtração ou soma, tudo bem? E depois elevamos um número à divisão, ou seja, isolei a letra X e faz a divisão. Por isso achamos aquele resultado. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula e outras, acesse a nossa plataforma. E até a próxima aula!